não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa e aqui nós temos um pedido, uma pergunta de um dos nossos participantes do Facebook, perguntando aonde deveria encontrar. Tem alguma livraria em Porto Alegre que venda o livro ou os livros do professor Severino? É Rogério de Caches, não sei se é esse. Idiomas estrangeiros, línguas diferentes, a gente pode estar cometendo muita gafe, sobretudo quando se trata de nome próprio, mas eu acho que é isso, Rogério de Caches. Bem, Rogério, vou aproveitar para responder as suas perguntas, que as nossas obras elas se encontram distribuídas no Brasil todo, pela Candeia e pela Boa Nova, que são livrarias de São Paulo, Catanduvas, mais especificamente. Na Grande São Paulo, você tem a Sinal Verde, que você pode pedir. Tem site, Sinal Verde, livros, e tem telefone 011 2409 1540. Mas se você procure nas livrarias espíritas, que com certeza você pode encontrar. E se não tiver, peça às pessoas para pedirem. Que as nossas distribuidoras, se você ainda tiver dificuldade, peça direto na nossa editora aqui em João Pessoa. Quando eu falo nossa, não é minha não tenho editora. Mas é a editora que edita as nossas obras. Com o Magno Nicolau ou com a Ana, você entra na www.ideiaeditora.com.br. E aí você tem, ele envia os livros a 0800 para o Brasil todo, para quem precisar. Ok? Eu aproveito o pedido do Rogério para responder a todos vocês que as nossas obras são encontradas, sobretudo nas federativas espíritas do Brasil e mais especificamente nas editoras, na Ideia e na Sinal Verde, em São Paulo, e também você pode encontrar na distribuidora Candeia e Boa Nova. Ok? Então eu queria ler um pouquinho aqui alguma coisa sobre Isaías, só para vocês terem uma ideia quem foi esse profeta. Para a gente situar. Isaías nasceu por volta do ano 765 a.C. Em 740, ano da morte do rei Osias, ele recebeu no templo de Jerusalém, quer dizer, era um profeta, que eu posso dizer a vocês, do reino de Judá, do reino do sul, porque ele recebeu sua vocação no templo de Jerusalém, a missão de anunciar a ruína de Israel e de Judá como castigo da infidelidade do povo, tá vendo? Então você observe que ele, no capítulo 17, ele anuncia a ruína de Israel. Não está anunciando de Judá. Mas está anunciando, respondendo a pergunta de Damasco e Israel, porque havia uma aliança dessas nações, de Israel, ou seja, as 10 tribos do Reino do Norte, com Damasco, que era a capital da Síria ou Aram, como está aqui escrito. Veja o que ele diz. Veja agora, depois dessa história, como a gente entende melhor. Oráculo a respeito de Damasco. Damasco deixará de ser cidade. Reduzir-se a um montão de ruínas. Suas cidades abandonadas para sempre pertencerão ao rebanho. Quer dizer, a cidade não tendo mais ninguém habitando, os camelos, as ovelhas irão pastar no local onde eram casas, que o mato cresce, toda aquela história do abandono.
Efraim deixará de ser fortaleza, porque Efraim era um centro muito forte, ali em Shiló, na antiga Shiló, na Samaria, a tribo aonde foi realmente, que eu já falei, distribuída as 10 tribos de Israel. Damasco deixará de ser reino, o que restar de Arã terá glória semelhante à glória de Israel. Oráculo de Javé dos Exércitos. Quer dizer, o que sobrar de quê? Daquela região da antiga Síria. E aí a gente sabe que, através da história, no ano 732, me perdoe a memória, se não tiver uma, mas eu acho que foi isso, essa aliança de Damasco com Israel foi feita para se defenderem dos assírios. Eles fizeram uma aliança para não serem atacados pelo assírio, mas mesmo assim foram. O Reino do Norte foi invadido pela Assíria, foi deportado para a Mesopotâmia, para a região dos assírios, e por conta disso, ainda hoje, a partir daí, começou a haver a divisão entre Israel, Reino do Norte, e Judá, Reino do Sul. É tanto que hoje, depois de 150 anos, os babilônios invadiram o reino de Judá, Jerusalém, por Nabucodonosor, a gente sabe da história, que tudo foi destruído, os tesouros roubados, e etc, etc. E nunca mais houve assim uma harmonia entre o Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Só que o Reino do Sul prosperou, apesar do cativeiro, depois retornaram com Ciro. E depois desse retorno, Jerusalém foi reconstruído, o segundo templo foi reconstruído. E quando Jesus chegou, na época, antes de Jesus chegar, na época da reconstrução do templo, vamos dizer assim, o Reino do Norte, as tribos do Reino do Norte, se preocuparam em se unir às tribos do Reino do Sul, mas Judá, o Reino do Sul, não aceitou. E aí nunca mais houve esse reencontro, e Jesus tentou fazer isso, mas na época dele havia realmente uma cisão muito grande. Os samaritanos, olha aí, que faziam parte do Reino do Norte, a Samaria era a capital, os samaritanos ainda hoje clamam por um reencontro com os judeus, com o povo de Israel, e não conseguem. Estão reduzidíssimos, tem no máximo, não tem 1000 samaritanos. Quando a gente vai lá é uma penúria, é uma tristeza. Eu me emociono de ver como eles lamentam não estarem unidos a Israel. Eles se afastaram, não aceitam os profetas, só aceitam a Torá, e é a Torá dos samaritanos, escrito num alfabeto diferente. Eu tenho uma Torá samaritana, mostrando que quando a gente vê um texto desse, quando alguém disse que aquela ruína que está acontecendo, esse problema que está acontecendo na Síria, isso aí, gente, é desumanidade, é falta de fraternidade e de amor, é o abuso do livre-arbítrio. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio e nos deu a condição de amar, de servir, de ser fraterno, de respeitar o outro, sobretudo aquele que é diferente, que pensa diferente, que age diferente, porque a gente muitas vezes se esquece o diferente que Deus coloca em nossas vidas, é para que nós aprendamos com Ele. Nunca rejeitemos, nunca condenemos, porque o Jesus nos ensinou que ninguém está acima de qualquer suspeita. Todos nós temos defeitos, todos nós erramos. Então não estamos ao ponto de atirar a primeira pedra em ninguém. Então eu gostaria de... Aí agora vem a questão, olha, naquele dia, referente aqui a Judá, sucederá que a glória de Jacó definhará e a gordura do seu corpo se esviará. Tudo se passará como quando um cefeiro colhe o trigo, quando os seus braços apanham as espigas. Tudo passará como quando alguém anda a respigar espiga no vale do Rafaim. Sobrará algum restolho, como quando se vereja a oliveira. Então, toda essa profecia aqui, gente,
de Isaías não tem nada a ver com a Síria hoje. Pela história que nós levantamos aqui, logicamente que a história é bem mais ampla, a complexidade vai além disso, mas para que vocês entendam, essa profecia dele, ele estava trabalhando contra a união de Israel com Israel, eu digo aqui, não o atual Israel, mas Israel, Reino do Norte, com a Síria. Porque ele viu que aquilo ali não ia para frente. Israel tinha que se unir era com Judá e não com a Síria. E aí ele faz aquela espécie de chamado. Porque a gente não pode achar que tudo na Bíblia está pronto. Porque senão nós cairemos no fanatismo. Os profetas foram grandes enviados de Deus para pregar a nossa reforma. A Bíblia é um livro excelente quando analisado e estudado na sua profundidade moral. Isso aqui não é porque se a gente acreditar num negócio desse que Isaías já proferiu que vai acontecer com a Síria, aonde é que está Deus nisso tudo? Onde Deus já previu que a Síria ia ser destruída, que iam morrer crianças inocentes? Não. Deus criou o homem para o bem. Deu o livre-arbítrio para ser usado para a fraternidade, para o amor, para o perdão, para a quebra do egoísmo e do orgulho. Se alguém age diferente, não é Deus que está mandando agir, mas ele vai responder por aquilo que ele está fazendo, pela lei de causa e efeito. Portanto, eu agradeço demais essa mensagem sobre o capítulo 17 de Isaías, que foram muitos que enviaram, pergunta a respeito disso, e dizer a vocês que a Bíblia é um livro para ser estudado, analisado e aprendido e assimilado a seu código moral para a nossa reforma, para a nossa melhora. Porque a Bíblia não tem religião. Isso aqui foi um conselho, né? Foi um alerta que Isaías deu. Como se fosse assim, se vocês não agirem diferente, vai acontecer isso. Ele não disse que ia acontecer. Então, por isso que o profeta, mais uma vez eu ratifico, não é um adivinho. É alguém que clama e que quer a nossa mudança. Muito obrigado pela oportunidade. Não temos mais tempo, mas até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Muita paz a todos. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.